Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo. Boa noite, pessoal que entrou aí, Camila, Martinha. Vamos esperar mais pessoas entrarem. Vou só pegar o evangelho. Você tem o evangelho fácil aí, Edmir? Tem. Tem? Você pode abrir e ler para nós enquanto a gente espera o Uhum. pessoal entrar? Do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos da verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que encontra aqui, chegando, e o que deixa partindo, usufrui durante sua estada. Mas como é forçado a abandoná-lo, resta-lhe apenas o gozo e não a posse real. Então, o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, o que muito mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico em sua partida do que era em sua chegada. Porque sua posição futura depende do que tiver adquirido de bom. Quando um homem vai a um país distante, ele enche sua maleta com objetos que se usam nesse país. Não carrega aqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo com relação à vida futura, e abastecei-vos com tudo que vos poderá ser útil nela. Ao viajante que chega a uma hospedaria, dá-se um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que tem pouca coisa, dá-se um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, dorme sobre a palha. Assim é o homem em sua chegada no mundo dos espíritos. Lá, seu lugar está subordinado ao que ele tem, mas não é com ouro que paga. Não te será perguntado: quanto tiveste na terra? Que posto nela ocupaste? Foste príncipe ou artesão? Mas lhe será perguntado: o que trouxeste de lá? Não lhe será computado o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Ora, nessa conta, o artesão pode ser mais rico que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida pagou sua entrada com ouro. Pois lhe será respondido: não se compram lugares aqui, mas ganham-se pelo bem que se faz. Com a moeda terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai ao primeiro lugar, onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai ao último, onde serás tratado conforme o que tens. Pascal Geneve, 1860. Pode ler mais um pedacinho? Tá bom. Tivemos a pedra ilustre da Aurora. Aham. Você tá aqui, Edmir. Acho que ela Amém. é sua avó. Ai, ai. Nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, rogar a Deus o amparo, a proteção necessária para mais uma atividade. Mestre amado, neste instante lhe rogamos amparo e proteção
aos nossos lares, aos nossos trabalhos, ao mundo em que estamos. Pai amado, que possamos usufruir dos teus ensinamentos, aprender com os teus ensinamentos e colocá-los em prática. Que possamos nesta noite abrir os nossos corações, as nossas mentes ao alto, para receber as energias para o nosso amparo, as energias em nosso auxílio, as energias de revigoramento para o ambiente e momento em que estamos vivendo. Na certeza de tua presença, pedimos permissão para iniciar mais uma atividade. Que assim seja. Ednei, está com você a palavra. Então tá bom, obrigada. Boa noite, né, a todos. Meu abraço carinhoso ao pessoal do Alvorada Nova, né, meus irmãos queridos, saudades. Meu abraço também especial para você, Amanda, né, por estar aqui todas as quartas e sextas, né, à frente desse trabalho tão importante, né, que é a divulgação dos ensinamentos de Jesus. E um abraço carinhoso para todos que estão nos assistindo, que Jesus possa envolver a todos nós nas energias do seu amor. Na Que noite de assim hoje, seja. então, nós vamos refletir sobre esse tema, o poder da oração. Nós estamos vivendo um momento difícil e é exatamente nesses momentos difíceis que a gente faz muito uso, né, da oração. Uma frase é muito dita por muitos. Deus não escuta as minhas preces. Nós vamos começar refletindo então com esta frase. Por que que algumas pessoas dizem isso? Porque nos momentos de dificuldade, quando as pessoas elas oram a Deus e os seus pedidos não são atendidos exatamente da forma que elas solicitam, elas costumam dizer isso, né? Deus não ouve as minhas preces. Para essas pessoas que têm o hábito de dizer essa frase, né, que verbaliza essa sentença, eles não compreendem a importância, a eficácia que tem uma prece. Lá no Livro dos Espíritos, nos diz assim, numa parte lá no capítulo que trata da prece, nos diz assim que a oração feita a nosso favor e a favor de outras pessoas, elas são ferramentas capazes de lançar luz nas trevas que o espírito se encontra, especialmente naqueles momentos em que estão passando por tribulações na vida. Olha só o que os espíritos nos dizem, né? Que a prece, ela lança luz, né, nas trevas. É certo, então, que Deus, nosso Pai, ele ouve todas as nossas preces. É certo também que Deus, nosso Pai, responde a todas as nossas preces. Mas duas coisas há que se refletir na importância que tem com relação a essa ligação, né? Criatura e Criador. Uma delas é que nós precisamos, a criatura precisa compreender, entender, interpretar as respostas de Deus. Mas antes dessa interpretação, ela precisa desenvolver mais a sensibilidade para poder ouvir a resposta de Deus. E ouvindo a resposta de Deus que ele nos dá através de inúmeras maneiras, nós temos também que interpretar. Mas essas duas coisas são certezas.
que nós temos na nossa vida. De que Deus ouve todas as preces e de que Deus responde todas as preces. Para a gente refletir sobre esses 2 pontos da prece, eu vou contar aqui uma historinha pessoal que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha uns 7, 8 anos. Foi a minha primeira e importante aprendizagem sobre a oração. Minha vida me ensinou muito e eu aprendi muita coisa na prática ali sobre esse relacionamento com Deus, esse relacionamento íntimo que nós podemos ter com Deus. Quando eu tinha assim, uns 7 ou 8 anos, eu tinha muito, muito pesadelo. E era todas as noites, era dormir e ter pesadelos aquela noite. Teve uma época, inclusive, que eu não gostava nem de dormir, porque eu já sabia que eu ia ter pesadelos, e eram aqueles pesadelos mais terríveis. Aqueles que você no outro dia ficava o dia inteiro impressionado com aquilo, porque realmente eram muito, muito horríveis esses pesadelos. Então, um dia, eu pensei, olha só, criança, eu pensei, eu vou rezar todas as noites e vou pedir para Deus, né, para não me deixar ter pesadelo. E assim eu fiz. E aí eu, ao dormir, né, eu rezei com as minhas palavras de criança, né? E eu lembro mais ou menos que eu falei, né? Deus, não deixa eu ter pesadelo essa noite. E para minha alegria, eu não tive pesadelo. E aí então eu falei, então, olha, Deus ouve realmente as nossas preces, ele ouviu a minha prece, então eu vou todas as noites eu vou fazer a minha prece para que eu não tenha pesadelo. E era uma coisa impressionante. O dia, a noite que eu não rezava, eu tinha pesadelo. E a noite que eu rezava, eu não tinha. Aí fiquei toda feliz, né? Primeira aprendizagem com relação à oração. Aí passou uns dias, eu observei que tinha noites que eu tinha pesadelo mesmo tendo rezado. E eu acho interessante quando eu me lembro dessa história que me marcou, é que na época eu não questionei a Deus. Eu não falei, uai, mas Deus, por quê? Por que que um dia você me atende e outro dia não me atende? Eu me lembro que eu questionei a mim. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado nas minhas orações. Eu tenho que diferenciar. O que que eu tô fazendo? Como que está sendo a minha oração o dia que ele me atende e eu não tenho pesadelo? E como que está sendo a minha oração o dia que eu faço a oração e mesmo assim eu tenho pesadelo? E aí eu descobri, eu constatei com facilidade que quando eu ia dormir, que eu estava cansada, ou então que eu estava com preguiça mesmo, ou com muito sono, e eu rezava de qualquer jeito. Deus não deixa de ter pesadelo, assim seja. Essa noite eu tinha pesadelo. Então eu aprendi outra coisa com relação à oração. Deus, ele realmente, ele sabia que o meu desejo era não ter pesadelo, era o que eu ia pedir. Ele sabia. Mas o que que Deus queria? Ele queria que naquele momento em que eu me dirigia a ele, que fosse um momento que realmente eu estivesse ali presente naquele momento, com o coração, com a mente, que naquele momento fosse realmente só eu e ele. É a qualidade da oração. Para uma oração ter qualidade, não é necessário palavras bonitas, não é o tempo. O que é importante, o que é essa qualidade, e que eu aprendi isso em criança, é naquele momento. Pode ser 1 minuto, mas que seja 1 minuto que você realmente se colocou diante do Criador para conversar com Ele. E oração é conversa. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de algo pronto, não. É conversar. E é naquele momento você realmente se colocar de coração e você e Deus. Então, em criança, eu tive essa certeza que depois, estudando aí a doutrina espírita, né, tem o Evangelho, que tem capítulos, né, que fala da prece, no livro dos Espíritos também, eu constatei isso, né? No livro dos Espíritos, inclusive, fala que a oração, ela é aquele momento que a gente se comunica com Deus, que a gente pensa em Deus. Então, isso é muito importante. E lá também no livro dos Espíritos fala que
é que Deus, ele gosta, entre aspas, né, de ouvir as nossas orações que são feitas com o coração, né, que são feitas com sinceridade, né? Essa oração é a oração que agrada a Deus, aquela que a gente põe o coração nela. Então, eu gosto muito de contar essa minha experiência, né, sobre a oração. Então, que Deus nos ouve e que Deus nos responde, certeza. Agora, muitas vezes nós não compreendemos a resposta de Deus e achamos que ele não nos responde. Só que Deus, ele nos responde de acordo com as nossas necessidades. Quando nós oramos e pedimos, muitas vezes os nossos pedidos, eles se baseiam no material, eles se baseiam no conforto material. E aí nós nos equivocamos, porque as nossas orações, elas têm que, para serem realmente, para a gente fazer a oração e entender com facilidade a resposta, ela tem que se basear naquilo que é necessário ao nosso ser espiritual em trajetória evolutiva aqui na Terra. E nós não conhecemos as nossas necessidades e por isso também nos equivocamos, porque nós não baseamos as nossas necessidades nas nossas necessidades espirituais. E quando também nós não nos dispusamos a nos conhecer, a gente não sabe aquilo que a gente realmente necessita. Daí a importância da gente fazer aquilo que o Santo Agostinho nos recomenda, que está lá no livro dos Espíritos, lá no final, né? Quando ele colocou lá, né? Já dizia um filósofo, conheça-te a ti mesmo. Isso é muito importante para a gente se conhecer e para a gente pedir, né? De acordo com as nossas reais necessidades. Então, Deus, ele realmente responde as nossas orações de acordo com as nossas necessidades, não é de acordo com as nossas vontades, baseado em coisas que não serve de muita coisa para a gente. Quem aqui não viveu uma experiência, todos eu acho que já viveram, assim, que às vezes a gente pediu alguma coisa para Deus e naquele momento ele não nos atendeu. Aí passou um tempo, aconteceu uma outra coisa e você falou assim: graças a Deus que Deus não me atendeu naquele momento. Por quê? Porque naquele momento não era aquilo que eu precisava. E Deus me deu o que eu precisava depois. Então, isso acontece muito na vida da gente. Então, tem uma história que ilustra bem esse Deus conhecer as nossas necessidades e responder as nossas orações de acordo com as nossas necessidades. Tinha uma menininha de 3 anos, pensa, um bebê quase. Ela morava nos Estados Unidos, ela morava de frente ao mar, a família dela era cristã, ela frequentava, né, evangelização lá no templo religioso dela. Dentro de casa, ela cresceu até então, né, que ela tinha 3 anos, ouvindo, né, falar de Deus, de oração, de Jesus. E ela frequentava, então, as aulas de evangelização. Aí, um dia, ela ouviu, lá na aulinha de evangelização, a professora lá falando assim que Deus atendia a todas as preces. E ela era uma menina feliz, mas ela tinha uma coisa que contrariava muito ela. Ela tinha um sonho, ela tinha um desejo. Imaginem só, na família dela, pai, mãe e irmãos tinham os olhos azuis. E ela nasceu com os olhos castanhos escuros. E ela era muito contrariada com isso, porque ela queria muito ter os olhos azuis. Ela falava que queria ter os olhos da cor do céu, que queria ter os olhos da cor dos olhos da mamãe. E aí ela ouviu isso lá na evangelização. E aí ela chegou em casa e falou: Nossa, hoje à noite, quando eu for dormir, eu vou rezar e vou pedir, né, para Deus, para ele atender esse pedido meu, esse sonho meu. E olha só a oraçãozinha bonitinha que ela fez. Senhor Deus, agradeço porque você criou o mar, que é tão grande, tão bonito e tão feroz. Agradeço pela minha família, agradeço pela minha vida. Gosto muito de todas as coisas que você faz.
Mas eu gostaria de te pedir, por favor, que amanhã, quando eu acordar, que os meus olhos estejam azuis, da cor do céu, da cor dos olhos da mamãe. E foi dormir feliz da vida, acreditando que Deus iria atender o seu pedido. Por quê? Porque a professora lá da evangelização falou. E dentro de casa também ela ouvia muito falar, né, de preces, de oração de Deus, enfim. No outro dia, quando ela acordou e foi olhar no espelho, os olhos dela estavam de que cor? Castanhos escuros, da cor de sempre. E ela, ainda assim, sem compreender, né, o não de Deus, ela aprendeu que o não também é resposta. E que o não também é resposta de Deus. Ela não entendeu o porquê, mas ela agradeceu ainda assim por todas as outras coisas boas e continuou a vidinha de criança, cresceu. Quando ela se tornou adulta, ela se tornou uma missionária na Índia. O que ela fazia na Índia? Uma época, numa região onde tinha um mercado de crianças. As famílias pobres vendiam as crianças e essas crianças eram comercializadas nos mercados, né, conhecidos lá, mercados infantis. E ela, o que ela fazia? Ela participava de uma ONG, algo assim, e ela entrava nos mercados infantis lá, como eram conhecidos, para comprar crianças, essas crianças. Ela falava que o trabalho dela era comprar crianças para Deus. Aí o que ela fazia? Ela passava pó de café na pele para ficar mais escura, né? Vestia-se do jeito que as mulheres de lá se vestiam para ficar parecida com uma indiana, porque assim ela tinha acesso e podia transitar à vontade nos mercados. Não era permitida a presença de estrangeiros nesses mercados. Então ela fazia o trabalho dela. Ela comprava, né, as crianças e essas crianças eram colocadas para adoção, eram devolvidas para os seus lares, né, com a ajuda para aquelas famílias, né, para que não acontecesse de novo de serem vendidas aquelas crianças, enfim. Aí um dia tinha uma amiga dela que acompanhava ela nesse trabalho. Um dia essa amiga dela olhou para ela e falou, Amy, você já pensou como você faria para se disfarçar se tivesse olhos claros como todos de sua família? Nossa, mas Deus é bom, hein? E Deus é inteligente, hein? Ele não te deu olhos azuis porque ele sabia do que você precisava para poder realizar a missão que ele te confiou. Só abrindo um parênteses, nesse tempo não tinha lentes de contato, né? Porque se fosse hoje seria mais fácil, né? Mas a história é para ilustrar o seguinte: Deus fala não porque ele sabe da sua necessidade. Ele sabe da tarefa que você tem que cumprir, que você tem que executar, que você tem que realizar. Então ele te fala não para te dar o que você necessita. Não é o que a gente pede, é o que a gente necessita. E Deus, ele atua assim na nossa vida. Ele olha as nossas necessidades, ele responde absolutamente todas as preces, né? A literatura espírita nos diz isso, que não existe uma única prece que não seja ouvida e respondida por Deus, mas ele nos responde de acordo com nossas necessidades e nós precisamos aprender a interpretar os nãos de Deus. Tem uma mensagem que conta de um homem que ele sempre estava em oração pedindo coisas pessoais para ele, para a família dele. E ao longo da vida dele, ele foi observando, né, as respostas que Deus lhes dava, que Deus, né, lhe dava. E então ele escreveu uma mensagem quando ele compreendeu os nãos de Deus. E na mensagem, que merece a nossa reflexão, ele fala assim: ó, eu pedi a Deus para tirar a minha dor. Observe aí se a gente se identifica com essa pessoa, se a gente não pede mais ou menos as mesmas coisas.
né? Eu pedi a Deus para tirar a minha dor e Deus disse não. Não cabe a mim tirar a sua dor. Cabe a você desistir dela. E olha a palavra que foi usada, olha o verbo que foi usado. Cabe a você desistir dela. Se a gente for analisar as dores da vida, nós vamos observar com facilidade que muitas dores são dores desnecessárias. São dores que nós colocamos no nosso caminho por conta de um comportamento que a gente insiste, que a gente sabe que tem que mudar, mas a gente insiste em não mudar. Por conta de coisas bobas que a gente faz, mas que traz consequências. E que se a gente observasse mais o nosso proceder aqui, a gente evitaria essas dores. Por isso, né, ele fala que a gente é que tem que desistir dessas dores. A gente é que tem que buscar viver de forma mais acertada, para que a gente não traga para as nossas vidas dores desnecessárias. Ele falou assim também: eu pedi a Deus que fizesse com que meu filho deficiente físico fosse curado. E Deus falou para ele: não. Olha o que Deus falou para ele. Seu espírito, o espírito do filho, é perfeito. E o corpo é provisório. Olha que interessante para a gente refletir também. O nosso espírito é perfeito. Se o nosso corpo não é perfeito, se o nosso corpo tem algo que não é adequado aos nossos olhos, logicamente que nós temos que buscar todos os recursos possíveis para a gente, no sentido de cuidar bem desse corpo físico, que é o nosso instrumento de trabalho aqui na Terra. Só que o mais importante é fazer com que o nosso espírito se torne cada vez mais perfeito. Então, quantas pessoas, né, que estão sempre buscando a perfeição do corpo. O importante, muito mais do que isso, é a perfeição do espírito. Que é melhor a gente retornar no mundo espiritual, tendo tido um corpo perfeito aqui na Terra, e chegar no mundo espiritual com um corpo todo deformado, né, o nosso corpo perispiritual, ou o contrário, né, a gente ter às vezes um corpo que tem problemas, né, às vezes uma saúde debilitada, mas nosso espírito, né, perfeito cada vez mais, devido ao nosso viver bem aqui na Terra. Ele continua a mensagem falando assim, ó. Eu pedi a Deus para me dar paciência. E Deus disse não. A paciência, ela não é dada, ela não é doada, ela é conquistada. E a paciência realmente é algo que a gente observa isso com muita facilidade, que é uma conquista. Ninguém vai pedir para Deus dar paciência e vai amanhecer amanhã com paciência, não. Se a gente realmente se dispuser a ser uma pessoa paciente, a gente pedir para Deus nos ajudar, né, a ter a paciência, como que vai ser a resposta dele? Ele vai nos dar as tribulações da vida, ele vai nos dar convivências difíceis. Por quê? Porque é através dessas tribulações, é através das convivências difíceis que a gente vai desenvolvendo a paciência. Imaginem só, se a gente convivesse só com pessoas perfeitas, né? Porque às vezes a gente reclama, nossa, porque fulano é difícil, porque Beltrano é mais difícil ainda. Imagina, se a gente conviver só com pessoas perfeitas, só com pessoas, eu não digo nem perfeitas, pessoas que têm assim, uma afinidade grande com a gente, que gostem de tudo que a gente goste, enfim, como que a gente ia desenvolver certas virtudes, como, por exemplo, a paciência? Então, a gente desenvolve a paciência quando uma pessoa irrita a gente, é quando uma pessoa faz algo que a gente fica com raiva, né? Então, são nessas situações com essas pessoas e nas tribulações da vida que nós vamos conquistar a paciência e vamos também conquistar outras virtudes, né, necessárias à nossa reforma íntima. Ele continua a mensagem falando assim também: eu pedi a Deus para me dar felicidade.
Deus disse não. E Deus falou para ele assim: eu lhe dou bênçãos. A felicidade, a conquista da felicidade só depende de você. Todos nós buscamos a felicidade. Mas há que se abrir um parênteses para a gente refletir no seguinte: nós colocamos a felicidade, a conquista da felicidade, em coisas que não vão nos trazer felicidade. Nós colocamos essa responsabilidade nas pessoas, não é responsabilidade de outros nos trazer felicidade. É uma responsabilidade totalmente nossa. É uma conquista também. E se a gente realmente estiver disposto a buscar essa felicidade real que o Espírito sente, Deus vai nos mandar muitas e muitas bênçãos, muitas situações para que a gente conquiste, para que a gente realmente conquiste a felicidade. Só que essas bênçãos que Deus nos manda, muitas vezes nós não percebemos essas bênçãos. Por quê? Porque quando a gente fala de bênçãos também, a gente pensa na nossa comodidade, no nosso conforto material. A gente não consegue ver, às vezes, uma coisa difícil como bênção. E, às vezes, uma situação difícil, uma pessoa difícil, ela é bênção na nossa vida porque ela nos torna pessoas melhores. Quando a gente lê lá no Evangelho e fala que a felicidade não é desse mundo, mas aqui Deus está falando que a felicidade só depende da gente. Por que a felicidade não é desse mundo? Né? Quando a gente lê aquela mensagem, a gente compreende bem o sentido, né, desse título, a felicidade não é desse mundo. Mas só abrindo um parênteses aqui, porque às vezes a gente tem dificuldade de compreender o que é felicidade. Então, nós temos aqui muitos momentos de felicidade, e uma felicidade, às vezes, ilusória, que a gente acha que é felicidade, não é. Depois a gente descobre que não. Ou às vezes a gente nem descobre, fica achando, fica vivendo a ilusão dessa felicidade que não é a felicidade real. O que é essa felicidade real e que nós podemos sim sentir aqui neste mundo? E aí nós vamos entender também por que lá no Evangelho está falando isso, que a felicidade não é desse mundo. Eu vou contar duas coisinhas aqui, também que aconteceu comigo. As últimas coisinhas que eu vou falar de mim hoje, tá? É, tem coisas que marcam a gente e ensina a gente, né? Eu me lembro, há muito tempo, tinha uma pessoa que me ofendia, que me magoava, que me humilhava. E certa feita eu estava muito, mas muito triste. Sabe aquela tristeza profunda que você sente lá na sua alma? Eu estava assim. E eu me lembro que eu abri o Evangelho, aí eu abri o Evangelho numa leitura qualquer. Eu não me lembro nem o título da leitura, mas eu me lembro que quando eu abri o Evangelho, eu fui ler, eu sempre leio do lado esquerdo do Evangelho. Aí eu comecei a ler lá no final. Eu me lembro, eu consigo hoje ainda visualizar aquelas letrinhas dessas palavras que estavam lá no final, que falava assim, ó, antes ser ofendido do que ofender. Antes ser humilhado do que humilhar. Quando eu li, eu senti uma felicidade tão grande, mas tão grande, que eu acho que nunca vou conseguir expressar em palavras essa felicidade. Sabe que felicidade que era essa que eu senti naquele momento? Eu senti assim, eu fiz algo certo, eu estou fazendo algo certo. Eu estou fazendo algo que Deus espera que eu faça. Eu estou fazendo algo que eu tenho certeza que Jesus espera que eu faça. E é algo que eu tenho certeza que mereceu a aprovação de Deus e de Jesus. Um outro momento também, com uma situação meio diferente, mas que também me marcou muito, que me fez ter esse sentimento, esse tem menos tempo. O que aconteceu? Eu tinha ido no médico e eu estava vindo para Hidrolândia, e aí eu tinha que pegar o ônibus, eu ia pegar o eixo para ir para a Praça da Bíblia, para pegar o ônibus para vir para Hidrolândia. E eu saí do médico e falei, nossa senhora, eu tenho que correr porque eu ainda consigo pegar o ônibus de tal hora, porque senão eu vou ficar uma hora lá no terminal esperando. Eu passei por uma pessoa.
Aí essa pessoa estava escorada no muro, um homem, um rapaz. E aí ele falou assim, moça, me dá um dinheirinho para mim tomar um café. E eu me lembro que eu nem respondi, porque eu falei, nossa, eu não posso perder um minuto, que eu vou perder se eu vou ficar uma hora à toa lá na Praça da Bíblia esperando. E eu andei um pouquinho, mas aí eu falei, não posso, eu tenho que voltar. Aí naquele momento a minha consciência falou, não, volta, e eu voltei. Aí eu voltei e falei assim para ele, olha, eu vou te dar aqui um dinheiro do café, e vou te dar um dinheiro também para você comprar alguma coisa, para você lanchar, para você comer, né? E fui embora, gente. Eu entrei naquela plataforma lá do eixo, fui para a Praça da Bíblia, mas numa felicidade igual essa, outra que eu senti. Mas uma felicidade tão grande, algo aqui dentro de mim. E eu pensei, gente, que felicidade é essa? E aí, quando eu vou ler, estudar sobre essa felicidade que não é desse mundo, eu falo, gente, é porque a verdadeira felicidade é essa felicidade que a gente sente quando a gente percebe, quando a gente tem a certeza de que diante de uma situação, a gente fez o certo. Fazer o certo de acordo com as leis de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus, é o que causa realmente felicidade. E nós podemos fazer essas coisas certas dentro da nossa casa, com as pessoas que nós convivemos. Então, é com eles, em especial, que a gente tem as oportunidades de fazer o que é certo. E quando a gente faz o que é certo, a gente sente uma felicidade que é a felicidade real que o espírito sente. Por que a felicidade não é desse mundo? Porque, olha só, o dia tem 24 horas. Igual esse dia que eu passei por essa pessoa que pediu o café, foi o quê? Foi 2 minutos. Então, 2 minutos somente de felicidade verdadeira que eu senti, de algo diferente. Não é desse mundo porque a gente não consegue viver esse tipo de situação, fazer o certo a todo momento. Então, a felicidade é de outro mundo, é dos mundos mais avançados, onde os espíritos são mais evoluídos, porque lá isso é uma constância. E é essa constância de você fazer o que é certo é que proporciona essa felicidade. Então, a felicidade depende da gente fazer o que é certo. Uma outra coisa que eu queria aqui colocar para reflexão, muitas vezes nós buscamos a aprovação das outras pessoas com relação às nossas atitudes. Se a gente vivesse buscando a aprovação de Deus, nosso Pai, e de Jesus, que é o nosso condutor, o nosso tutor aqui, a gente teria muitos e muitos e muitos momentos de real felicidade. Então, tá. Então esse homem, no final, né, da mensagem dele, ele fala assim, ó, continuando, né, a mensagem dele, ele fala assim, que ele pediu a Deus, ele pedia a Deus para lhe dar todas as coisas, porque assim ele ia gostar da vida. E aí Deus falou para ele: não, eu te dou a vida para você gostar de todas as coisas. Olha que interessante. Né? Não são, Deus não vai nos dar todas as coisas para a gente gostar da vida, Ele nos deu a vida para a gente gostar de todas as coisas. E por final ele disse assim: foi quando ele compreendeu as respostas de Deus. Ele falou assim: Deus, me ajuda para que eu consiga amar os outros tanto quanto você me ama. E aí Deus falou para ele: enfim, você compreendeu a ideia. Enfim, você compreendeu a ideia. Qual é a ideia? De tudo que a gente pedir em nome do amor. Essa é a ideia. Porque tudo que Deus nos responde, Ele nos responde em nome do amor. Então, nós temos que aprender a orar em nome do amor. Que amor é esse? É o amor que nós devemos dedicar ao nosso próximo. Aí vamos pensar o seguinte: o amor de Deus, ele nos alcança em todos os momentos da nossa vida. Então, nós temos que nos inspirar no amor de Deus por nós e envolver com o nosso amor o máximo de pessoas possíveis. Então, nós temos que amar e o nosso amor ele vai se manifestar na prática da caridade que a gente faz com as pessoas que a gente convive,
com quantas outras pessoas forem colocadas no nosso caminho, para que a gente possa desenvolver mais esse sentimento de amor. E para a gente amar verdadeiramente, nós temos que mudar algumas coisas em nós. Nós temos, por exemplo, que ver com suavidade as mais graves ocorrências sem julgamentos. Então, vamos olhar as coisas, por mais terríveis que elas nos pareçam, né, por mais terríveis sejam muitas vezes as atitudes dos nossos irmãos, vamos aprender com Deus, que nos olha com esse olhar suave de amor, de generosidade. Nós temos também que aprender a ouvir com paciência e generosidade também. Nós temos que falar auxiliando. Então, vamos observar a nossa fala, né? Que as nossas palavras direcionadas às outras pessoas sejam só no sentido de auxiliar, nunca de condenar, nunca de criticar, sempre de fazer com que a pessoa se sinta revigorada para viver e fazer as coisas certas, né? Aqui na Terra, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós temos que agir com misericórdia, mesmo sob as mais árduas penas, e prosseguir sem cansaço no caminho do bem, entre espinhos pontiagudos, confiando nos objetivos superiores, ou seja, fazer o bem e persistir no bem a todo custo. Vamos persistir no bem. Vamos persistir nesse desenvolvimento dessa centelha que existe em nós. E vamos cada vez mais aumentar aí a nossa capacidade de amar o nosso próximo. É fácil fazer isso? Não é fácil. Mas é possível? É possível. Nós somos capazes? Somos capazes. Aí tem uma outra história também que nos faz refletir sobre essas dificuldades que às vezes a gente encontra no nosso caminho, para a gente realmente amar as outras pessoas, para a gente trabalhar a nossa reforma íntima, para a gente ser pessoas melhores cada vez mais, né? Nós não podemos ficar parados e esperar que o tempo vai nos melhorar. Não é o tempo que vai nos melhorar, é o que nós fazemos ao longo do tempo é que vai nos melhorar. Então, nós não podemos ficar estagnados no caminho da evolução. Nós temos que estar nos trabalhando o nosso íntimo, para que a gente possa realmente fazer grandes coisas nesse sentido, de ajudar as pessoas, sabendo que, na verdade, os maiores beneficiados, né, somos nós mesmos, né? Então tá, tem uma historinha rapidinho aqui, que uma pessoa pediu para conversar com Deus, né, e falou assim para ele, falou: Deus, você fez tudo certo no mundo, o mundo é bonito, tudo no mundo tem a sua funcionalidade, tudo faz sentido, mas tem uma coisa que não faz sentido. Eu já refleti, não consigo achar utilidade para isso, não sei, o senhor se equivocou quando criou isso. E aí Deus falou para ele: meu filho, mas o que é que você observou que no mundo tá errado, que não tem utilidade, que não faz sentido nenhum? Aí ele falou assim: é o horizonte. Eu não consigo compreender a utilidade do horizonte, porque o horizonte é assim, a gente dá um passo na direção do horizonte e ele se afasta um passo de nós. A gente dá 10 passos na direção do horizonte e ele se afasta 10 passos de nós. Eu não vejo sentido, qual a utilidade do horizonte? Aí, né, Deus falou assim para ele: mas essa é a utilidade do horizonte, é te fazer caminhar. Então, nós temos que viver caminhando aqui na Terra, sempre tentando alcançar o horizonte, porque assim nós não vamos parar de caminhar. Porque se nós pararmos de caminhar, nós vamos estar perdendo um tempo que é precioso na vida do espírito, né? Nós vamos estar perdendo oportunidades para que a gente possa chegar no mundo espiritual ao final desta, muito melhores do que quando nós viemos, né? Então, o horizonte, olha só que interessante. O horizonte é essa inspiração, né? Para a gente estar sempre, ó,
caminhando, vou caminhar, vou caminhar, vou caminhar, vou caminhar constantemente. Para a gente caminhar constantemente, nós precisaremos sempre de ter Deus na nossa vida, e Ele está na nossa vida. Mas nós precisamos sentir a presença de Deus. Nós precisamos aprender a conversar com Deus. Nós precisamos entender o que Deus nos responde quando nós conversamos através da prece com Ele. Nós temos que cada vez mais estreitar esse laço com Deus, que nós podemos fazer através da prece, mas especialmente através das atitudes no bem. Então, as nossas atitudes no bem, na verdade, é a melhor oração. A melhor oração que nós podemos fazer a Deus é viver no bem, né? Cuidar dos nossos irmãos. É isso que Deus quer de nós. Uma coisa, a gente está sempre pedindo alguma coisa para Deus. A gente está sempre solicitando algo. Será que Deus não nos solicita nada? Né? O que que Deus quer de nós? Porque nós sempre queremos grandes coisas de Deus. Será que Deus não quer nada de nós? Deus quer muitas coisas de nós. O que que Deus quer de nós? Olha só. Deus, ele nos criou simples e ignorantes. E o que que ele quer? Ele quer que nós conquistemos a sabedoria até a perfeição. Ele quer isso de nós. Deus quer o nosso progresso. Mas ele quer o nosso progresso através do nosso aprimoramento moral. Ele quer o nosso bem-estar como fruto de uma vida saudável, vivendo de acordo com as suas leis, né, que são as leis naturais. Deus quer a nossa paz legítima. Ele quer o melhor para nós. Ele quer, inclusive, o nosso amor. E Deus nos oferece todas as condições para que a gente consiga realizar esses desejos que Ele tem com relação a nós. A gente tem que estar sempre refletindo nisso. Nossa, eu quero tanta coisa de Deus, vamos dar importância ao que Deus quer de nós. Para encerrar, né, nós refletimos sobre o poder da oração. Nós reforçamos nessa certeza. Cada vez que a gente estuda sobre oração, a gente reforça essa certeza de que Deus nos ouve, de que Deus atende às nossas orações, de que Deus responde sempre, que Ele responde de acordo com as nossas necessidades, graças a Deus, né? Deus então está sempre a nos responder, Ele está sempre conversando com a gente. Ele conversa com a gente através das outras pessoas, ele conversa com a gente através de leituras, de livros, de mensagens, ele conversa com a gente de N maneiras. E nós temos que estar buscando desenvolver a nossa sensibilidade para que a gente possa ouvir Deus conversando com a gente. Então, nós vamos encerrar da seguinte forma hoje. Eu vou ler aqui uma mensagem. É uma mensagem que é Deus falando conosco. Então, vocês vão imaginar, na certeza, na verdade, de que Deus está falando com você. Né? Eu vou estar lendo e vocês vão estar imaginando, refletindo depois nessas palavras de Deus com a gente. Porque, na verdade, Ele está falando isso para nós todos os instantes, todos os momentos. Deus está falando mais ou menos essas mesmas coisas, sempre. É o que está aqui nessa mensagem. Então, vou ler para a gente encerrar. Deus falando com a gente. Meu filho, tu és forte, capaz, inteligente, cheio de talentos. Reconhece tuas possibilidades e utiliza-as em teu favor. Tu és dotado
da mais nobre de todas as virtudes, a capacidade de amar. Usa sabiamente essa virtude. Escolhe a paz e não a violência, o perdão e não o ódio, a caridade e não o egoísmo. Nas tuas dúvidas e incertezas, nos teus medos, receios e até mesmo na tua falta de fé, contempla o céu, o mar, a natureza em festa, sente o perfume das flores e perceba que, passado a cinza dos dias invernais, tudo se torna colorido novamente. E é sempre o colorido que permanece. Busca-me no sorriso do teu irmão, naqueles que nascem, naqueles que retornam à espiritualidade e naqueles que te procuram na aflição. Cresce a cada dia em otimismo, verdade, esperança. Abandona os sentimentos inferiores e as reclamações infundadas. Em todos os passos que dás, estou contigo. Mesmo quando, em meio às tuas lágrimas, te sentes sozinho, estou ao teu lado. E amparo-te em teus sofrimentos, ainda que não me percebas. Torna-te simples, aprende que precisas de pouco, muito pouco, para descobrir em ti mesmo o caminho que te levará à felicidade e à paz que tanto almeja. Reconhece tuas falhas, mas não te cobres em demasia. Faze a parte que te cabe em tua reforma íntima e concede ao tempo a parte que lhe é própria, a fim de que ele te auxilie nesse processo. E, filho, ser feliz desde já, como sejas, com o que tenhas e com aqueles que te cercam. Pois foi em nome da felicidade que te criei. A felicidade habita dentro de ti. Busca-a e haverás de encontrá-la. Então, é essa reflexão da noite. Eu me emociono, né, com essas mensagens. E que Deus possa continuar nos envolvendo com esse amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. E que assim seja. Que assim seja. E eu queria deixar aqui, Edmile, um recado para você. Oi, Aurora! Nós somos muito Oi, felizes Aurora! de ter você conosco, tá? Você é um ser iluminado, que onde você chega, você ilumina, você acalma, você tranquiliza a gente. E a gente percebe isso não só nas suas palestras. Muito obrigada por você ter escolhido a nossa família. Muito obrigada, né, por você fazer parte das nossas vidas. Eu que Nós chamamos. agradeço. E com esse sentimento, né, gente, de gratidão, de aprendizado, de esperança, né, de conhecer que nada é por acaso e nós temos e passamos pelas dificuldades que a gente precisa passar, que a gente precisa ter. Então, nesse instante, nós elevamos os nossos pensamentos ao alto. Mestre amado, obrigada. Obrigada pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de ser melhor a cada dia. Senhor, que tu possas nos intuir, nos amparar, nos proteger dentro da missão que viemos. Pedimos nesse instante a fluidificação das águas para aqueles que as colocaram, que nelas possam ser depositado o remédio salutar e benfeitor a todos que fizerem uso. Agradecidos, Senhor, lhe rogamos a continuidade do amparo e da proteção. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Edmê. Obrigada, até uma próxima. Beijos para todo mundo. Beijo grande.